Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E comendador também, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre país com governo e país sem governo. Num país com governo, se estimula a produção para gerar riquezas, gerar empregos, gerar arrecadação, para que se tenha serviço público de qualidade, seja a saúde, seja a segurança, seja a infraestrutura, seja a educação. Num país sem governo, diferente da situação anterior, não se estimula a produção. Se extingue o Ministério da Indústria e Comércio, se extingue o Ministério da Cultura, se coloca um compadre no Ministério da Educação para incentivar a corrupção. Corrupção essa que se mostrou flagrante entre os vários ministros da educação deste governo, se é que dá para chamar isso de governo. O terceiro ou o quarto, não me lembro qual, foi destituído há pouco tempo, porque transitavam pessoas não autorizadas, pastores, dentro do Ministério da Educação, extorquindo prefeitos. Não o dinheiro particular do salário do prefeito ou da herança da família, mas o dinheiro público da prefeitura, extorquindo prefeitos para liberar dinheiro público do Fundo Nacional de Educação, do FNDE. Extorquiam entre 15 e 40 mil, e ainda teve gente que teve a ousadia de usar a Bíblia como forma de extorsão. Isso é um país sem governo. Isso aconteceu neste ano, em plena pandemia. Vejam que ironia. Enquanto o povo sofre, padece, morre, os ladrões de plantão continuam tentando se dar bem. Mas é lógico que a imprensa, a justiça, se faz presente sempre e tenta impedir essa devassidão. Devassidão que escancara a imoralidade deste desgoverno, que se dizia sem corrupção, que se dizia combatente da corrupção, mas que em alguns setores virou escola de ladrão. Infelizmente, meu irmão, é muito triste essa situação, mas é o que acontecia. Não bastasse a corrupção dos 15 a 40 mil e mais da Bíblia, ainda teve gente que teve a ousadia dentro da Secretaria da Educação de licitar com dinheiro público a compra de ônibus escolares, 2.000 ou 3.500 ônibus escolares para a nação, mas que também tinha corrupção. Se fosse um matuto que estivesse falando, ia dizer que estavam se roubando mais de 700 milhões. Mas se fosse apenas 1 milhão, tudo bem, mas eram mais 720 milhões de reais de superfaturamento dentro do Ministério da Educação, de um governo que diz que não tem corrupção. Então, é isso que acontece num país sem governo. Tem um cara que ocupa o cargo, mas não necessariamente governa. Até porque ele não tem preparo para isso, não estudou para isso. Não tem qualificação, não tem inspiração, não tem talento. Mas ele tem autoridade, ele diz que tem autoridade e não abre mão da autoridade que ele tem. Mas quando a pessoa tem autoridade, mas não tem competência, não tem empatia, não tem preparo, não tem experiência, não estudou filosofia,
não serve para o cargo. Isso eu asseguro a vocês. Não serve para o cargo. Porque é despreparado, é desqualificado. O cara é ousado. Mas isso não tem significado. O cara é atrevido. Mas nem vou dizer a rima que me veio à mente. Talvez a justiça lá na frente tenha a resposta para essa questão. Enfim, essa é a nossa situação. E as eleições se avizinham. Aí vem a eleição. E teremos que escolher entre o despreparado de plantão e o que foi acusado de ladrão. O presidiário que foi beneficiado com a santa mão, que teve a ousadia de anular provas incontestáveis, teve a ousadia de anular uma condenação. Mas o que dizer disso, meu irmão? Antigamente dizia-se que Deus é brasileiro. Mas eu acho que Deus renunciou à cidadania porque isso aqui virou uma grande porcaria. E nós temos que escolher entre um ex-presidiário e um desqualificado. Ou um futuro presidiário e outro desqualificado. Até porque o ex-presidiário também sempre foi desqualificado e, apesar de ter enriquecido extraordinariamente enquanto presidente, não teve a competência de fazer um curso EAD de administração. Nem isso ele tentou, meu irmão, porque ele sabe que dentro da política, com as leis que aí estão, ele pode ser simplesmente reeleito e continuar fazendo seus malfeitos sem nos dar satisfação. E se mais uma vez for pego com a boca na botija, com a mão grande no dinheiro da Petrobras, ele também vai se safar porque ele tem amigos para protegê-lo. Lógico que esse amigo não sou eu, porque eu sempre fui contra a candidatura desse indivíduo. Não é nada de pessoal, nunca tive nada contra ele pessoalmente. Pura e simplesmente porque ele não estudou, ele não está preparado. Agora, muito me assusta, muito me entristece, gente que estudou bastante, gastou muito caro pelos seus estudos, achar que um indivíduo desqualificado, que perdeu um dedo da mão, que era pura e simplesmente semi-analfabeto, porque nem o ensino fundamental concluiu, embora tenha 11 diplomas mundo afora, fornecidos por gente também igualmente, como eu diria, que viveu um delírio, ou vive um delírio, que existe um salvador, ou existiu um salvador da pátria no Brasil, mas que, por ironia, esse indivíduo que perdeu um dedo da mão nunca estudou, nem aqui, nem na China. Porque ele nunca teve vontade, nem coragem, nem determinação para lançar mão de uma coisa que nos custa caro, que é uma graduação. E como nós vamos acreditar que uma pessoa sem graduação é capaz de administrar um país, sendo que, como eu já disse, e agora volto a dizer, aqui neste canal, o indivíduo não tem preparo, assim como o atual ocupante do cargo, não tem preparo nem para administrar um boteco de beira de estrada, uma banca de jornais,
pura e simplesmente porque não se preparou. Agora eu pergunto, se o cargo de presidente fosse o cargo de médico, você que é simpatizante de um ou de outro, iria se submeter à consulta médica, a uma cirurgia com um indivíduo que não estudou? Essa é a grande questão. Não tem cabimento e não tem resposta, não. Não quero ser atrevido, mas eu garanto que eu tenho razão. Se o indivíduo não estudou administração, não serve para administrar um país, nem uma cidade, nem uma empresa. É muito comum, eu sou contador, sou administrador, e é muito comum pessoas que não estudaram, que não têm a menor condição, a menor formação em administração, contabilidade, economia ou experiência em gerência ou experiência administrativa, concedida por um patrão que resolveu correr o risco de colocar esse indivíduo para exercer, ainda que não qualificado nessa profissão, não serve. E o que acontece com essas pessoas? Abre uma empresa que não dura 2 anos e, se durar mais, acabam quebrando. É isso que acontece. E se você coloca um indivíduo igualmente desqualificado à frente de um governo estadual, municipal ou federal, ele quebra a nação. É simples assim. Aí eu pergunto de novo, você vai correr de novo esse risco, meu irmão? Meu irmão bolsonarista, meu irmão lulista, lulopetista, PT lulista e assim por diante? Vai correr esse risco de entregar a nação na mão de gente desqualificada? É melhor não. É esse o meu recado de hoje. Se você gostou, dê um like, dê um joinha. Compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, inscreva-se, por favor. E vamos fazer assim como eu, lutar por uma grande nação e não por despreparados de plantão se dando bem às custas do dinheiro público, que é o que está acontecendo até agora, meu irmão. Um abraço.